Ok, estamos iniciando a gravação do nosso vídeo. Agailson, bom dia. Fique à vontade, companheiro. Bom dia, Álvaro. Bom dia a todos. Eu vou fazer aqui a apresentação das ocorrências do PGD, né, no SolGov frequência. Eu vou fazer a apresentação aqui por meio de um slide dos códigos. Depois, nós vamos passar para o sistema, né, para mostrar pelo menos o caminho aí na prática, como é que se faz no sistema, para vocês verificarem, né, e verem como é que entra lá para poder lançar as ocorrências. Eu trouxe aqui as ocorrências, né, que são possíveis lançar no sistema de frequência no SolGov, em que vocês podem ver conforme a situação que o servidor está exercendo, né? Primeiro nós temos aí, coloquei nessa ordem aí, mas isso não é irrelevante, pode ser em qualquer ordem, mas primeiro eu trouxe aí o código 389, que diz respeito ao trabalho integral, ou seja, aquele 100% que é 100% feito em casa, é o teletrabalho integral. Depois nós temos a ocorrência 390, que aí já se trata da parte do teletrabalho parcial, e aí esse 390 diz respeito quando o servidor está exercendo suas atividades de casa. O código 400 é também relativo ao parcial, só que quando o servidor está na UFNT, ou seja, presencial ali na sua respectiva unidade ou em algum outro setor que ele acha mais conveniente, né, sendo que esteja na universidade, na UFNT. Logo em seguida tem o código 401. Esse código 401 já é 100% trabalho na UFT, né, trabalhando na UFNT. Aí seria o presencial 100%, aquele onde o servidor vai exercer suas atividades 100% na UFNT, né? O código 429, que é o PGD no exterior, né, pode ter essa ocorrência, né, de repente aí alguém que vai exercer. Acredito que nós não tenhamos ainda essa ocorrência aqui, mas quem sabe, né, de repente pode ter alguém que possa exercer seu trabalho aí no exterior. Enfim, são esses 5 códigos, né, que são usados para lançar as ocorrências do PGD lá no SolGov Frequência. Eu trouxe aí para vocês. E agora eu vou passar lá para o sistema para mostrar o caminho, né? Nós temos aí 5 meses de uso do SolGov Frequência. Acredito que ainda existam dúvidas, né? Um tempo aí razoável, mas podem haver dúvidas, então a gente vai mostrar o caminho lá exercido pelo servidor para lançar as ocorrências. Lembrando que foi por conveniência, a gente deixou, né, o Álvaro aí, né, em conversa conosco, ficou definido que a chefia lance esses códigos, né? Depois o Álvaro pode até me confirmar aí, ao final, e ficou conveniente que a chefia lançasse esses códigos. Aí ele pode lançar durante a semana, pode lançar no final do mês, né? Quando encerrar o mês aí, quando fazer a homologação, mas deve ser lançado pela chefia. O importante é que ele faça esse lançamento, né? Se ele não quiser deixar acumular, faça aí semanalmente ou conforme ele achar conveniente. Eu vou tirar essa apresentação aqui e agora eu vou mostrar no SolGov como se faz. Então aí vocês se deparam com a tela do SolGov, eu já fiz o login, né? Você já tem também familiaridade com a plataforma SolGov, mas assim, vocês para poder ter acesso lá à ficha do servidor, vocês vão aqui nesse bonequinho aqui do líder, né? Que é cada chefia tem esse acesso. Clica aqui e aí vocês podem acompanhar a frequência dos servidores aqui nesse botãozinho aqui que tem acompanhar a frequência.
Aqui vocês vão se deparar com a ficha de frequência dos servidores, né? Vai estar listado aqui. E nessas barrinhas aqui na horizontal, vocês vão poder ir na ficha do servidor, que está dentro vinculada à unidade que você é responsável, né? Como chefe, como chefia daquela unidade. Eu vou tomar como exemplo aqui, eu pedi licença à Lucilene para usar a ficha dela só para mostrar como exemplo, tá? Você se deparem com a ficha do servidor, e aí vocês podem fazer o lançamento de duas maneiras, né? Você pode ir no dia, né? Naquele dia específico, vou pegar esse dia aqui, ela já colocou a observação, que foi um caso específico aí que ela colocou, mas eu vou usar como não tem ocorrência, eu vou usar aqui para mostrar. Eu não vou finalizar o procedimento, porque senão vai bagunçar a frequência dela, e não é o caso dela estar em PGD, né, ainda. Mas vocês vêm aqui no dia, né, vocês viram aqui que eu fui na seta indicada aqui no dia, vocês podem clicar também nessa parte em vermelho, que vai abrir, vai expandir, e vocês podem informar a ocorrência. Aí, para informar a ocorrência, vem aqui em informar a ocorrência, e aí vocês vão procurar pela frequência, pela ocorrência conforme a situação. Basta digitar o código que ele vai buscando, né? Aqui, ó, vocês veem que tem na sequência aqui, ó, o 389, que é o teletrabalho integral, aquele que você faz totalmente em casa. Aí vem o parcial, aquele que você faz parte em casa, né? O 390. Depois vem o 400, né, conforme eu mostrei lá no slide. Esse daqui é o presencial, ou seja, quando você está na sua unidade dentro da universidade, da UFNT, e pode ser um caso também de quando você tem uma convocação excepcional pela sua chefia, né? Às vezes você vai trabalhar naquele dia em casa, mas aí a chefia mandou com antecedência aquela convocação, e naquele dia você foi para a unidade, então, para a UFNT, a chefia vai colocar esse código aí, 400. O 401 é o presencial integral, ou seja, aquele que você vai exercer 100% ali as suas atividades na sua unidade ali dentro da universidade, né, da UFNT. E, por fim, tem lá o 429, que é o teletrabalho no exterior. E aí eu vou verificar aqui na hora de lançar qual é a situação que o servidor vai se enquadrar naquele dia, naquela semana ou durante o mês, conforme a situação que foi acordada aí com a respectiva chefia. Bom, essa aqui é uma maneira de você lançar individualmente, ou seja, dia por dia. Tem situações que você vai precisar lançar a ocorrência do mês todo, por exemplo, ou de uma semana toda, ou 15 dias do mês. Então, você tem a possibilidade de lançar ali por período. Para lançar por período, você vai na ficha do servidor. Deixa eu fechar aqui. E aí, você vai lá embaixo, na ficha do servidor, você vai lá na parte de baixo, tem, ó, gerenciar ocorrências por período. Você vai clicar. Aqui, se vocês observarem, vocês têm como marcar o primeiro dia que o servidor está em PGD até o dia, por exemplo, vamos usar aqui o dia 10. Ele não vai deixar lançar porque aqui já tem horários, ocorrências lançadas, né, registros de pontos que já foram feitos pelo servidor. Então, não vai aparecer a opção para você lançar a ocorrência, tá? Só se já tivesse sem registro aqui, né? Tivesse com ausência de registro, e aí você conseguiria lançar. Para mostrar como exemplo, eu tenho esses 2 dias aqui, deixa eu olhar aqui. Aqui, tá? Esses 2 dias, ela está sem registro lá, que foi o caso da Lucilene, uma situação específica que ela já justificou, tá? E aí eu estou usando como exemplo aqui. E aí, aqui, hora vocês viram que abriu a opção para eu poder escolher a questão do código, né? Então, da mesma forma lá, eu vou digitar o código 390, se for o caso, ou 389, conforme a situação lá do regime de trabalho que o servidor está, para poder lançar esse código. Ao fazer isso, né, quando eu escolher o código aqui, por exemplo, eu vou clicar em registrar. Não vou fazer isso aqui para finalizar o procedimento, porque senão vai ficar uma ocorrência indevida aqui para o servidor. Mas, enfim, o registro pode ser feito
de forma individual, como vocês viram lá no início, né? Eu posso colocar dia por dia e posso lançar ele de forma no período, né? Porque, por exemplo, o servidor ele pode estar aí 100% no trabalho integral. Então, é de 1º a 31, sendo o mês de 31 dias, ele pode lançar de 1º a 31. Então, facilita para a chefia lançar o código por período, todo de uma vez. Ele ficou, por exemplo, uma semana trabalhando de forma parcial, 2 dias da semana trabalhando de forma parcial. Então, o servidor pode lançar, a chefia pode lançar aqueles dias que ele trabalhou, usando essa funcionalidade aí por ocorrência, né, por período. E utilizando dessa maneira, vocês vão conseguir, né, a chefia vai conseguir lançar por período ou daquela forma individual. Vocês viram que é um procedimento rápido, né, simples, e não demora muito tempo, que vocês podem utilizar para poder lançar essas ocorrências do PGD. Esse slide com os códigos, posso enviar para vocês, e também todo mês, quando chega na homologação, a Lucilene envia um panfleto, né, um cardzinho lá, com esses códigos já informando quais as ocorrências, né, que podem ser lançadas, e aí, conforme a situação que vocês têm dentro das unidades, vocês poderão lançar esses códigos, tá? Finalizo aqui a apresentação, agora vamos abrir para as dúvidas, caso haja, e deixo aberto aí para vocês. Obrigado. Obrigado, Agailson. Não houve nenhum inscrito aqui em termos de dúvidas no nosso chat, mas então a gente franqueia a palavra para quem tiver alguma questão. Enquanto o pessoal vai pensando aí, eu preciso, então, pontuar duas coisas, Agailson. A primeira é a seguinte: quando a gente lança o registro por dia, e até por período mesmo, toda ocorrência que vai ser lançada no Frequência tem lá um campozinho embaixo solicitando justificativa, não é isso? Só queria confirmar com você, então, para o PGD, nós não precisamos incluir nenhuma justificativa para a ocorrência do PGD, né? Só na hora que você põe a ocorrência, essa ocorrência já está registrada e não precisa justificar. É isso mesmo? Estou correto? Isso, você ouviu minha questão? Está sem o áudio. Desculpa, estava sem o áudio aqui. Isso mesmo, Álvaro, confirmando, não vai precisar registrar justificativa, né, porque é uma ocorrência que já é implantada no sistema para essa especificidade, né, do PGD, então não precisa justificar. Tá, e aí só mais uma questão, então, para passar a palavra para o Jeff. A gente também não precisa estar nas dependências da universidade para poder registrar as ocorrências de PGD. Né? Então, você pode estar em casa e registrar lá que você está em teletrabalho, ou sua chefia pode fazer isso. Só para confirmar, então, a gente não precisa estar nas dependências da universidade para fazer esse registro de ocorrência de PGD, né? Isso independente da modalidade. Exato, Álvaro. Bem lembrado, né? Como é um acesso pela chefia, e até quando o servidor vai lançar outra ocorrência também, não precisa de ele estar nas dependências, né? Ou seja, utilizando o IP lá da universidade. Ele pode lançar em qualquer lugar que ele esteja acessando o sistema. Perfeito, então. Passar a palavra aqui para Jeff, por gentileza. Olá, bom dia a todos. Bom dia, Álvaro, Gailson, os colegas presentes. Gailson, eu tenho uma dúvida, não sei se você pode me responder, o Álvaro. Nós estamos aí na iminência de uma greve, né? Como é que vai ficar a ocorrência, então, no PGD para os grevistas, nossos colegas que vão estar em greve? Oi, Jeff, bom dia. No próprio do Gov, ele tem uma ocorrência específica para a questão de greve, né? Então, eu entendo que independe do servidor estar em PGD ou trabalhando ali, né, registrando seu ponto,
tem essa ocorrência específica para greve já lá no SOGOV Frequência. Então, entendo que se o servidor entrou em greve, ele vai lançar aquela ocorrência específica para aquela situação. Perfeito. Só para complementar, então, essa questão da greve, a gente tem já uma instrução normativa também complementar, a instrução 24, em que ela prevê essas situações, né? E uma das orientações, então, é que o servidor que entra em greve e que possua um plano de trabalho cadastrado para a PGD, no retorno da greve, ele precisa, então, realizar todas aquelas atividades que ficaram pendentes, né? Ele precisa, todo aquele trabalho acumulado precisa ser refeito, né? Isso considerando que há um plano de trabalho pactuado e que o PGD, que o servidor encontra-se em PGD, e nesse período do PGD ele entrou em greve, tá certo? Então, ao sair da greve, ele precisa retomar todas aquelas atividades que ficaram pendentes no período que ele devia ter realizado, tá certo? A Fernanda agora, por gentileza. Olá, bom dia, colegas, tudo bem? Estão me escutando? Beleza. Sim, eu já entrei na reunião, eu acredito que o HS já estava informando a respeito da homologação, né, por parte da chefia. Então, eu queria só entender uma questão aqui, para o teletrabalho parcial, né, porque daí nós já vamos informar no PAT, né, o horário, né, que vai comparecer, né, no caso, os horários previstos para comparecer ao setor e para estar em trabalho remoto, né. Aí eu queria verificar, no caso, por parte de nós, servidores, o que nós devemos informar, né, na frequência. Porque aí eu estava informando, né, no caso, por mensagem, né, para ficar registrado, se estava presente ou não, né, no setor, né, até se definir essa questão aí, até o Álvaro fazer a apresentação, né, do monitoramento da execução. E aí eu gostaria de saber se daí, no caso, ao registrar, né, no caso, ao informar diariamente, daí eu informaria, por exemplo, o código 390, teletrabalho parcial, e precisaria informar na justificativa e salvar essa informação na frequência ou não? Qual que é a orientação, o procedimento do que a gente precisa registrar aqui antes, no caso desse período de homologação pela chefia? Oi, Fernando. Você tá falando enquanto servidor, né? Enquanto servidor. Isso. Tá. Então, assim, como a gente conveniou em a chefia lançar o código, a orientação é como você estava fazendo mesmo, colocando a observação, né, na mensagem, incluindo a mensagem, que naquele dia você estava numa determinada situação com relação ao PGD. Trabalho presencial em casa, aliás, teletrabalho parcial em casa, por exemplo, ou na universidade, ou parcial presencial na universidade. Você pode colocar essa observação lá nas mensagens. E aí, a chefia vai lançar o código, né, conforme a situação que foi apontada e acordada com você, né, entre você e a chefia. Ok, entendido. Obrigada. Por nada. Teve alguém que perguntou no chat para explicar. Quer complementar, Álvaro? Pode ficar. Só para complementar então essa questão da Fernanda, que é importante, quando o servidor... Primeira questão, a orientação que a gente está dando para que as chefias lancem os códigos na frequência dos servidores, ela é para orientar o acompanhamento do PGD por parte das chefias, certo? Para aproximar as chefias da sua equipe, para que esse controle, esse acompanhamento, ele seja, especialmente nesse momento que a gente está ainda se adaptando, que ele seja bem mais próximo do que poderia ser em outras situações, né? A gente projeta aí que o PGD em outras experiências tiveram alguns problemas, né? Alguns servidores somem, chefias não sabem o que o servidor faz, ou o servidor está vindo, mas a chefia não está mais acompanhando, porque como o servidor não está mais batendo ponto, então meio que fica a encargo de cada um, né? Então, a gente
convencionou isso, que a chefia, então, acompanharia e lançaria esses códigos. Só que o servidor também pode fazer isso, e inclusive isso ajuda a chefia, uma chefia que tem aí uma equipe muito grande, para estar lançando diariamente cada um dos códigos. Isso acaba sendo um pouco sufocante, né? Mas, por exemplo, se o servidor está em 100% de teletrabalho, né, teletrabalho integral, ele pode selecionar o mês inteiro e lançar uma só vez o código, tá certo? Então, já é um procedimento tranquilo. Se o servidor também está em trabalho presencial, né, ou seja, 100% na universidade, também fica fácil lançar por período. Mas na hipótese do servidor estar em teletrabalho parcial, que ele vem parte da jornada da universidade e parte em casa, o SOLGOV ele não permite, então, se você vem pela manhã e não vem à tarde está em teletrabalho, em casa, mas vem pela manhã na universidade, o SOLGOV não permite você lançar um PGD pela manhã e à tarde outro código. Então, é um código só por dia. Então, você tem que ir fazendo essa gestão, né? O que a gente, então, orienta? Que você defina no seu plano de trabalho quais são os dias que você vai vir presencialmente para a universidade e quais os dias que você não vem presencialmente. E mesmo que na prática, você venha em alguns dias que você convencionou que não viria, tá certo? E aí isso vai da gestão interna da unidade. Para auxiliar nessa gestão, eu acredito que a inclusão da mensagem, como a Fernanda está fazendo, ela é interessante, porque a gente vai tendo uma justificativa, mas ela não é necessária, tá bom? Basta que o servidor indique que naquele dia ele está programado para estar em teletrabalho, embora ele venha para uma reunião, para alguma ocorrência extemporânea, uma convocação da chefia, tá certo? Essas ocorrências elas são possíveis, tá certo? A questão é que a gente precisa ter um plano, e esse plano ele precisa ser executado o mais próximo possível da realidade, certo? Mas enquanto o módulo de frequência não permitir que a gente lance um código pela manhã e outro código pela tarde, por exemplo, a gente vai lançar um código só baseado no que está descrito no plano de trabalho, tá certo? Então, só para complementar então essa questão do Fernando, eu não sei se ficou claro, mas se o servidor, especialmente que está em teletrabalho parcial, puder ir fazendo essa gestão junto com a chefia, lançando lá os códigos no frequência, né? Isso já ajuda bastante nessa gestão do sistema, tá certo? Gaís, você ia ler uma questão no chat, né? Depois que você Sim. lê a questão, a gente passa para as demais questões. Tá, tem duas no chat, eu vou responder essas duas. Na verdade, uma já foi respondida, mas aí a Adriana Rodrigues perguntou, poderia, por gentileza, explicar melhor o código parcial 390 e 400? Sim, esses dois códigos, eles dizem respeito ao teletrabalho parcial. Aí a diferença entre eles é que o 390 é quando você estiver em teletrabalho parcial em casa, ou seja, exercendo suas atividades ali em casa, o 390. O 400 é quando você estiver exercendo suas atividades na UFNT, né, nas dependências da universidade. Então, a diferença é essa. O 390 é em casa e o 400 é na UFNT. Fica mais básico você pensar assim, 390 em casa e o 400 presencialmente, ou seja, lá na UFNT. Tá? Essa é a diferença entre eles. Gailson, Oi. desculpa interromper, mas só complementando também essa questão, porque quando a gente fala em casa e na UFT, não necessariamente para estar em teletrabalho, se você estiver na universidade, você não está em teletrabalho. Se você programou o dia, por exemplo, você vem na segunda para a universidade, para trabalhar presencialmente, né, você estando em teletrabalho parcial, você deixou convencionado com a sua gestão que na segunda você vem presencialmente e na terça não. Tá? Mas, porventura, você precisou vir na terça-feira para realizar alguma tarefa, algum trabalho rápido e voltar para casa. Tá?
o fato de você ter vindo para a universidade não invalida a sua manutenção no teletrabalho parcial, né? E não invalida que naquele dia você estava em teletrabalho. Porque você pode estar em teletrabalho e vir trabalhar na universidade, usar as dependências da universidade, usar a sua mesa, seu computador. A questão é que você vai estar caracterizado como teletrabalho. Então, você não precisa obrigatoriamente estar ali. Tá? Você não criou a obrigatoriedade de estar naquele espaço, de realizar tarefas que exigem sua presença. O que está convencionado é que naquele dia você não precisa estar ali. Você pode fazer seu trabalho em casa, na universidade, no banco da praça, à noite, aonde você quiser, mas você precisa só realizar a sua atividade naquele dia. Não precisa estar na universidade, mas se estiver, isso não descaracteriza a manutenção do teletrabalho, tá certo? Só para a gente faz essa distinção de casa e universidade, mas você pode estar em teletrabalho e vindo presencialmente. Tudo bem? Ok, obrigado, Álvaro, pela complementação. A Vanderlânia perguntou, eu acredito que o Álvaro, quando ele fez a primeira fala aí, tenha respondido, né? Posso eu mesmo ir lançando as ocorrências diariamente e depois a chefia só confere? Eu acredito que tenha sido respondido já pelo Álvaro no início, Vanderlânia, acho que está contemplado, né? Tá sim, Agaílson, foi contemplado já. Tá ok. Tá, a gente tem, então, aqui 2 colegas na fila, né? O Saulo, por gentileza. Bom dia, colegas. A minha dúvida é sobre a data, a referência. A universidade, ela tem uma data, referência, ou essa data é aquela que é pactuada lá que é formalizada lá no PAT, para dar início a esse registro? Álvaro, se você quiser responder isso daí, pode ficar à vontade. Tá. O PGD, o servidor, ele só entra em PGD, né? O PGD estando autorizado dentro da unidade, o servidor só vai se considerar como participante do PGD no momento em que ele tiver com um PAT, um plano de trabalho formalizado dentro do processo no SEI, tá certo? E aí você precisa considerar o prazo que você colocou no PAT. Então, se lá você põe que você vai estar em PGD do dia 1º ao dia 30 do mês, né, ou seja, fechando o mês inteiro, então as ocorrências vão ser lançadas nesse período. Se você coloca que você vai começar o PGD no dia 15 de um mês para terminar no dia 15 do outro mês, o lançamento do PGD também vai considerar esses dias, tá certo? Não há distinção. Eu acredito que o sistema ele permite fazer isso, né? Até a Gailson mostrou agora há pouco na exibição prática, que mesmo você tendo lançado, registrado ponto, você pode, no meio do mês, registrar o teletrabalho, trabalho presencial, você pode registrar ocorrências do PGD, tá certo? Então, você precisa considerar o período do plano de trabalho, tá certo? Não necessariamente o período do mês. Se você puder equacionar o início do PGD com o início do mês, melhor ainda, porque a gestão do trabalho fica mais facilitada. Mas não é obrigatório, tá bom? Isso fica mesmo da pactuação dentro da equipe, tá bom? Com a chefia. Ficou claro, Saulo? Ok. Obrigado. Essa era a minha dúvida. Obrigado. Valeu. E aí nós temos a auditoria interna. É o companheiro José Carlos. Pode falar. Olá, bom dia, Álvaro. Você me ouve bem? Sim. Obrigado. Primeiro, parabenizar você, o Agaílson, né, pela condução desse trabalho, né, nesse projeto de PGD da UFNT. São muitas questões, muitas dúvidas, de fato, e vocês têm criado, né, oportunidade para que a comunidade acadêmica se entenda melhor um pouco desse processo, né?
Eu gostaria de verificar uma questão com vocês, uma questão mais conceitual. Uma dúvida minha, que eu não sei se é dúvida dos outros, eu participei pouco dos eventos do PGD, eles geralmente coincidiram, né, com outros eventos, né, com a CGU, com o TCU, mas, enfim, eu estou verificando aqui, Álvaro, e talvez isso já tenha sido explicado, mas, enfim, eu vejo aqui no código 390, e também no Gaílson tirou aí, e também no código 400. Você tem aqui, entre parênteses, teletrabalho parcial e depois também o presencial parcial. E agora há pouco, Alvo, você falou que, por exemplo, não seria possível você registrar um evento pela manhã e outro evento à tarde. E aí me veio a questão de que qual seria, então, o conceito do parcial? Ele está restrito ao dia, ao mês, ou à opção que o servidor faz quando adere ao PGD, entendeu? Por que eu estou perguntando isso? Porque, por vezes, quando você define lá no projeto do PGD, no seu plano, né, e até no plano de entregas também da unidade, você registra o parcial, pela explicação que você deu, ele não é possível de ser considerado no mesmo dia. Então, eu fiquei nessa dúvida, se a gente adota o conceito parcial para o mês, para a adesão do servidor, considerando que no dia não dá para você adotar duas modalidades, vamos dizer assim. Por gentileza. Certo, não, perfeito. Zé Carlos, acho que eu vou tentar responder aqui, Gaio, se você quiser complementar. Assim, o que a gente entende? Infelizmente, e aí eu compartilho com o entendimento de outros colegas de outras instituições, os órgãos do governo definiram que seriam 2 códigos para teletrabalho parcial, né? Porque a gente entende que essa gestão de quem vai estar presencialmente, quem não vai estar presencialmente na unidade, seria das equipes, né? Da própria chefia com as suas equipes, né? E isso ficando claro para os usuários da comunidade, enfim. Então, você só lançaria um código de teletrabalho parcial, independente se o servidor está ou não na unidade. Ocorre que eles criaram 2 códigos, então a gente precisa, numa situação X, pôr o código 390, numa situação Y, colocar o código 400. E aí, a outra dificuldade a gente não consegue lançar 2 códigos no mesmo dia, certo? O que a gente está orientando, então, em termos práticos? É que o servidor defina no seu plano de trabalho quais os dias ele vem presencialmente, quais os dias ele não vem presencialmente para a sua unidade, tá? E para cada um desses dias, ele vai lançando o respectivo código, e se ele vem presencialmente, lança o 400, se não vem, ele lança o 390. E aí, é mais por uma questão mesmo de registro no sistema, porque, na prática, você está em teletrabalho, né, você não necessariamente precisa estar na universidade, mas as suas atividades, elas não podem ser atividades que exigem a sua presença, né? Então, por exemplo, se você é um servidor que conserta máquinas de TI, né, que precisa dar um auxílio, você entra em teletrabalho parcial. Então, num dia que você definiu para vir para a universidade, você põe lá nas suas atividades daquele dia, realizar a manutenção das máquinas. Nos dias que você não vem presencialmente, você vai fazer, sei lá, trabalhar com códigos, ou um trabalho que você pode realizar remotamente, então você realiza. Só que se você precisar vir presencialmente para uma reunião, algum encontro, alguma discussão, tirar alguma dúvida, alguma emergência, isso não invalida o fato de você estar em teletrabalho parcial, não invalida o fato, sabe, você não precisaria estar ali naquele dia, mas a gente tem também embutido na ideia do PGD a obrigatoriedade do servidor atender a convocações, atender a urgências de trabalho, né, que são situações que se encaixam num percentual de até 30% da jornada de trabalho que a gente precisa dedicar a atividades que não são atividades vinculadas às entregas da unidade. Quem já elaborou o PAT, que
já deve ter visto lá, que a gente põe até 75% da nossa jornada dedicada às atividades das entregas da unidade. E até 30%, então, a gente coloca para atividades que não estão vinculadas, que são essas atividades, uma reunião, um treinamento, uma urgência, alguma coisa, uma ocorrência extemporânea que exigiu nossa presença na universidade. Então, a gente já tem isso programado, tá bom? Então, a nossa ideia é que se registre isso no plano de trabalho e que se reproduza de forma mais fiel possível no módulo frequência, tá bom? E aí, na prática, como é que é feita essa gestão, quem é que vem, quando vem, o que é que vem fazer, cada equipe precisa desenvolver uma metodologia de acompanhamento e registro desse trabalho para, caso a gente precisa, em algum momento, verificar essas ocorrências, né, a gente ter um embasamento, uma documentação clara do que está sendo feito naqueles dias, respectivamente. Certo? Não sei se ficou claro. Então, Álvaro, ficou assim. Então, pelo que eu entendi, quando você adota PGD parcial, ele possibilita esse trânsito, de você vir até a unidade, de você trabalhar, né, fora da unidade. E aí o que vai regular isso é o 390, né, quando você estiver fora da unidade, e você só vai poder fazer registro disso no dia. Um dia, ou 2, ou 3. Meio-dia, não. E o 400, né, o código 400, é aquele quando você registrará lá na frequência que você esteve na unidade por pelo menos um dia, né? Entendi. Entendi. Para mim ficou entendido, assim. E eu só queria avançar uma questão. Aqui no código 41, no 401, a gente verifica 100% trabalhando na UFNT. Então, esse aqui é o PGD presencial 100%. Ok. E o 389 é o PGD 100% trabalhando de forma remota, né? Vamos dizer assim. Perfeito. Obrigado. Abraço. Parabéns, viu, para você e o Agailson. Obrigado, Zé Carlos. Álvaro, se você estiver falando. Não, eu estava falando assim, ó. Agailson, eu estava dizendo, se você tiver mais alguma coisa para complementar aí a questão do Zé Carlos, você fica à vontade, senão a gente pode passar a palavra para a Fernanda. Agora fui eu. Não, é isso mesmo, tudo que você esclareceu aí tá correto. Entendo dessa forma também. E assim, só uma observação, porque assim, tem a questão desses códigos, a criação desses códigos, né, que eles implantaram aí também diz respeito à questão do auxílio transporte, né? Tem colegas que recebem, tem outras universidades, colegas que recebem auxílio transporte, e aí naquele dia que o servidor foi para a UFNT, por exemplo, né, para a sua instituição, e foi conveniado com o chefe que ele trabalhasse na instituição, então ele tem direito a receber o auxílio transporte, porque ele se deslocou da sua residência, né, para poder exercer suas atividades, né, isso conveniado com a sua chefia. Então, uma das observações que a gente pode anexar aí, essa questão do código, é isso também, só para fazer essa complementação. Bem lembrado, exatamente, é isso aí. Então, tá, vou passar a palavra então para a Fernanda. Fernanda, por gentileza. Sim, seriam 2 questionamentos aqui. Eu acredito que um seria para o Álvaro e outro para a Gailson, né? Para o Álvaro, em relação ao PAT, né? Porque daí, como a gente está em construção, né? E aí, alguns setores entraram, né, antes de definir todas essas questões e fazer essas reuniões para definir, né, como seria a execução, né, do PGD. Aí, no caso, quando foi elaborar o PAT, né, aí não permitiu, por exemplo, eu colocar uma data, a data de início, né, do PGD, início da execução, retroativa, né? Ele só aceitou eu colocar a partir do dia que eu elaborei o documento que ele é editável, né? Que você colocou na reunião. Aí isso teria algum problema, algum prejuízo para
para o servidor, para quem já está em PGD e não havia elaborado ainda esse PAT? Primeira questão, né? Aí a segunda, daí eu já posso falar também, que seria em relação aos códigos. Deixa eu responder rapidinho, então, para não misturar. Então, Joia. eu te dou a palavra para você falar a segunda. A gente já estabeleceu no formulário, a gente configurou os formulários para que eles respondam a esse planejamento, né? Já para induzir mesmo aos servidores a construírem uma cultura de planejamento. E aí o planejamento ele é o quê? Ele é sempre para o futuro, né? Ele é sempre no horizonte futuro. Então, não é possível a gente elaborar um plano de trabalho retroativo. A gente precisa sempre, se vai começar o trabalho amanhã, faz o plano hoje, tá certo? Para a gente evitar que, em dado momento, a gente deixe para fazer isso no final do mês e isso não seja feito, enfim. Então, é interessante que antes do plano começar, né, é interessante e, na verdade, recomendável que a gente elabore o nosso plano antes, tá? Não depois. E aí o servidor só entra em PGD no momento que ele tiver o plano já elaborado dentro da sua unidade. Não necessariamente assinado, tá? Mas ele tem que estar elaborado e salvo dentro da sua unidade, mesmo que ele seja editado ao longo do mês, mas essa pactuação ela precisa ser feita antes do início, Fernanda. E, de fato, se não for feito, isso vai gerar prejuízo porque não vai retornar, né? E depois a gente precisa bater essas informações do plano de trabalho, do frequência, tá certo? E das entregas que foram realizadas na unidade. A gente precisa bater todas essas datas para não gerar problemas futuros para a gestão do nosso trabalho aqui em PGD. Tá certo? Então precisa sim que a data seja retroativa. Mas aí, ser retroativa não, que a data seja planejada para o futuro e não posta retroativamente. Certo? Certo, eu entendi, mas essa é só uma dúvida mesmo, porque daí, assim, tem alguns setores que já entraram, né, e aí talvez não tinham elaborado ainda, né, o documento, ou estava se estruturando, né, como que seria como funcionaria, né, a parte de execução. Então, daí para justamente casar essas informações, né, e aí acredito que a gente consegue conversar e alinhar, ver como é que a gente vai organizar aí para os outros setores também, né? Eu digo para setores que já começaram o PGD já, por exemplo, em dezembro, e talvez não tinham ainda elaborado o PAT ou alguma parte da documentação do PGD. Só para ver mesmo como é alinhar, e como é a questão de construção, né? Acredito que pode ser ajustado, né? Uma sugestão. A gente precisa tratar caso a caso, né? Como de fato a gente está vivendo um momento de experiência de implementação, é justificável que a gente perceba alguns erros e tente resolver eles o quanto antes. Tá bom? Então, assim, se alguma unidade tiver com algum problema, algum servidor, algum problema semelhante, né? Então, vamos agendar uma conversa aqui com a nossa unidade para tentar apontar caminhos específicos, tá? A gente não vai poder fazer uma orientação para todos, porque cada caso vai exigir uma orientação específica. Tudo bem? Aí, depois, Fernanda, a gente pode conversar melhor sobre a situação de vocês aí na sua infra, dar um encaminhamento mais específico, tudo bem? Não, sim, que tranquilo. No caso, a gente conseguiu organizar, tipo, a documentação e só entrou, de fato, em PGD após, no caso, a aprovação, né, do PEN, né, o parecer favorável do PEN, aí só tinha essa questão mesmo da elaboração do PAT, que aí eu só consegui fazer mesmo após acompanhar, né, no caso, assistir posteriormente a reunião, né, de execução e monitoramento do PGD, para poder entender, né, qual a documentação mais complementar, como que seria essa parte de execução, de fato. Eu estou falando assim, porque daí na verdade, implantou agora, eu comecei já no início do mês, mas, no entanto, tem setores que já vem anteriormente a todo esse trabalho que vocês vêm fazendo, né, que, inclusive, tem sido muito bom. Parabenizo a equipe pelo trabalho. Que é importante nessa parte de orientação, né, e que nem você colocou, cada caso é um caso, cada setor, né, tem suas especificidades. Certo. Então, Álvaro, outra questão são os códigos, né, porque, assim, eu verifiquei aqui essa
essa tabela, né, do HIUS, que foi bem explicado, né? E aí, assim, já no SOGOV Frequência, a descrição, eu não sei se daí a pessoa, os HIUs teriam acesso, no caso, ao SOGOV Frequência, para, no caso, fazer alguma alteração, né, no caso dessas descrições, os códigos, porque eles não dão a entender essa descrição que foi apresentada aqui na reunião. Isso pode gerar, né, no caso, dúvidas tanto para a chefia quanto para os outros servidores na hora de registrar a frequência e homologação, né? Aí, o caso seria é só uma dúvida mesmo em relação a... Porque, assim, o que está descrito aqui no SOGOV Frequência, no código 319, ou 390, é teletrabalho parcial, programa de gestão, e no 400, trabalho presencial parcial ou convocação excepcional, programa gestão. Aí, caso dá também essa outra possibilidade, né? No caso, convocação excepcional. E aí, para mim, pelo menos, não ficou claro, assim como está descrito no que o HIUS apresentou. Aí teria como, no caso, fazer algum ajuste aí, ou se vocês não conseguem fazer, ou para ficar melhor, mais claro, mais esclarecido para o servidor e para as chefias. HIUS, o seu áudio acho que está desligado. Ah, tá, desculpa. Eu disse assim, Álvaro, então essa eu posso responder, né? Fernanda, com relação aos códigos, eu trouxe dessa forma aqui justamente por causa disso, né? Que a gente identificou que lá no SOGOV Frequência eles não colocam, né, detalhadozinho como é, o que é cada situação. Então fica mais assim, digamos, fica menos claro, né, da forma que eles colocaram. Nós não temos acesso a mexer naquelas ocorrências, né, alterar, colocar alguma observação. Isso é feito pelo pessoal do MGI, né, tem uma equipe lá que mexe no SOGOV Frequência, e aí eles que têm esse acesso. O que nós podemos fazer, eu não sei se vai ser atendido, nós temos reuniões toda semana, né, todas as segundas com esse pessoal, né, com a equipe do SOGOV Frequência, e a gente poderia sugerir. Mas, por enquanto, o que fica como sugestão aqui é que vocês possam pegar como você entendeu que ficou melhor essa parte aqui que eu coloquei, vocês podem pegar e usar comparando lá com a do SOGOV Frequência, por enquanto. E aí a gente pode fazer essa sugestão. Não sei se vai ser atendida, mas, de fato, quem pode alterar são eles, tá? Nós não temos acesso para fazer essa alteração. Ok, entendi, HIUS. Obrigada. Certo, pessoal. Então, acho que a gente já esgotou as questões todas, né? Se houver mais alguma dúvida, vocês podem encaminhar diretamente para a DAP ou para DDP, tá bom? Vocês têm nossos contatos. Acho que todo mundo que está aqui está no grupo do PGD, não é? Se tiver alguém que não está, eu vou colocar aqui no chat o link do grupo, e aí vocês divulguem ou entrem, tá? E aí lá a gente vai realizar um trabalho mais próximo de quem já está em PGD, quem quer entrar, tirando dúvidas, tá bom? Vamos disponibilizar esse card aqui do HIUS também, tá? Estamos elaborando uma cartilha com todo esse material, tanto do ciclo PGD quanto dos códigos. Ele vai estar disponibilizado aí o mais breve possível para toda a comunidade, tá? E contamos com vocês para nos dar retorno, nos procurarem, tirar dúvidas, tá? Porque a gente está nesse processo mesmo de implantação, então a gente precisa estar o mais próximo possível das equipes que estão interessadas em realizar o PGD, tá? No mais é isso, agradeço a presença de todos e todos. HIUS, muito obrigado pela sua apresentação, pela sua disponibilidade sempre, né? E mais uma vez, esse vídeo vai estar disponível lá no site do PGD. Qualquer dúvida, entrem lá, tem toda a documentação, toda a legislação que a gente utiliza, certo? E quando tiver novidades, a gente avisa vocês. Certo, pessoal? Até mais. Agradeço, Álvaro. Obrigado. Eu agradeço aí a disponibilidade e a parceria aí que a gente sempre faz. Pode render aí bons resultados, tá? Obrigadão mesmo. Até mais.
Obrigada.